Qual seria o melhor sistema de governo para nós, para a nossa vida? Será que seria talvez a monarquia, o presidencialismo, o parlamentarismo, governo militar, enfim, governo de juízes? Qual seria realmente o melhor sistema de governo para a nossa vida? Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar o Vem Segue-me na prática. E se gostar do vídeo, dá um like, se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa lá o sininho para receber todos os nossos vídeos. E se você puder, faça os seus comentários, eu gosto de ler e responder todos aqueles que eu consigo. Essa semana nós estamos vendo no Vem Segue-me uma sequência de reis, reis bons, reis ruins, o sistema, né, o sistema monárquico que foi aplicado ali ao povo de Israel naquela época, eles decidiram por isso, né? E eles sofreram as consequências disso também. Porque o Senhor já havia dito, né? Não é bom esse sistema de monarquia, ter reis, enfim. O Senhor já havia dito isso e eles não quiseram ouvir e acabaram recebendo, né, as consequências dessa decisão. E houveram reis justos, a gente consegue ver nessa semana, nessa lição, reis bons, reis maus. Isso interferia muito em relação ao povo, como povo, né, no geral, e trouxe grandes consequências. Quando o rei era justo, tinha consequências boas. Quando o rei era iníquo, as consequências eram ruins. Eles eram dominados por outras nações. Porque o Senhor não lutava as batalhas deles quando eles não faziam a vontade do Senhor. E quando eles faziam, o Senhor lutava as batalhas deles. E o Senhor os livrava, o Senhor os libertava. Mas é interessante que a gente consegue ver isso. E qual seria realmente o sistema melhor para a nossa vida? É claro que sistemas de governo, sejam eles qual sistema for, impacta na vida das pessoas. Mas impacta na vida das pessoas como povo, como, no geral. Mas qual é o sistema que impacta na sua vida individualmente ou como família? E é isso que eu estava pensando quando eu estava estudando o Vem Segue-me dessa semana. Eu estava olhando para aqueles reis, vendo a vida deles e vi coisas interessantes. Por exemplo, ali no, em primeiros, quando o povo queria ter reis, isso em lições anteriores, né? Quando o povo queria ter reis, eles foram lá o povo foi lá falar com o profeta Samuel, falou: "Não, nós queremos rei". E Samuel ficou muito triste com isso, porque o Senhor estava governando sobre eles. Eles tinham um profeta vivo, pelo qual o qual representava o Senhor diante deles. Eles não precisavam ter um governante. O governante deles era o Senhor. E aí então o povo foi falar com Samuel. E olha só que interessante. Disseram-lhe: "Eis que já estás velho", falaram para Samuel, né? "E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue, como o têm todas as nações." Então eles queriam imitar as outras nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: "Dá-nos o rei para que nos julgue." E Samuel orou ao Senhor. Então Samuel foi lá e conversou com o Senhor. E disse o Senhor a Samuel: "Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles." E esse governo de reis começou ali, a partir de Saul, quando Samuel então ungiu Saul, depois Davi e outros vieram. Então a gente consegue ver nessas lições agora que estamos vendo essa semana, nesses capítulos de Segundo Reis, essa eles deixando que reis os governassem.
e não que o Senhor os governasse. Mas tudo bem, desde que eles, por exemplo, mesmo que o rei fosse um rei injusto, iníquo, eles poderiam guardar os mandamentos individualmente, deixando o Senhor governar a sua própria vida. E é esse o ponto que eu queria tocar aqui hoje. Não adianta, independentemente, na verdade, do governo, do sistema de governo que você viva, se é presidencialismo, se é comunismo, se é esquerda, se é direita, se militar, seja qual for o governo ou o sistema de governo que você esteja vivendo sob esse sistema, esse regime, o que importa é que você individualmente esteja sendo governado pelo Senhor. Então o importante é que você e sua família estejam sendo governados pelo Senhor. Então não importa muito, o importante é ser governado, é deixar o Senhor cuidar da sua vida, o Senhor governar a sua vida. Bom, mas como que isso se aplica realmente? Bom, nós temos vários exemplos disso, né? Um grande exemplo que eu gosto muito é do próprio Leí. Na época do rei Zedequias, Leí era o profeta naquela época, e também haviam outros profetas, Jeremias, enfim. E mesmo em meio àquela situação de reis iníquos, de pessoas cometendo iniquidades, e Leí chamou a atenção do povo, chamou o povo ao arrependimento, mesmo o povo sendo iníquo e com reis iníquos, Leí era uma pessoa próspera, era uma pessoa que era governada pelo Senhor. E ele foi altamente favorecido pelo Senhor porque ele deixava o Senhor governar a vida dele. É esse o ponto que eu queria enfatizar aqui hoje. Não importa tanto o regime pelo qual você vive. É claro que os regimes, sejam eles quais forem, impactam positivo ou negativamente na sua vida. Impactam positivo ou negativamente em nível de nação, em nível de povo. Mas individualmente, como família, se você deixar o Senhor governar a sua vida, a sua família, independe do governo, do regime que você esteja vivendo, o Senhor vai abençoar a tua vida, você irá prosperar, seja em qual for regime, em qual regime for. O presidente Nelson ele tem reiterado isso diversas vezes, em diversos discursos. Ele tem falado sobre isso, de deixar o Senhor prevalecer sobre a nossa vida. Então, se você deixar o Senhor prevalecer na sua vida, tudo vai ser diferente. Porque o Senhor está cuidando de você. Ele vai te proteger, Ele vai te guiar, vai te ajudar, vai te abençoar materialmente, enfim, você vai ter tudo do Senhor. Todas as bênçãos, tanto aquelas prometidas antes de você nascer, quanto as prometidas aqui pela obediência aos mandamentos, o Senhor vai te conceder. O presidente Nelson ele disse, num discurso que ele fez em abril de 2020, eu gosto demais desse discurso, eu sugiro que você leia, que é Permita que Deus Prevaleça, de abril de 2020. Ele disse o seguinte, olha só que interessante, várias perguntas ele faz aqui num trecho do discurso. Vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja a maior influência em sua vida? Vão permitir que suas palavras, seus mandamentos e seus convênios influenciem o que vocês fazem todos os dias? Vão permitir que sua voz tenha prioridade acima de todas as outras? Estão dispostos a permitir que qualquer coisa que ele precise que vocês façam tenha precedência sobre quaisquer outras ambições? Olha isso. Estão dispostos a ter a sua vontade absorvida pela vontade dele? Então, essas perguntas que ele fez, se não me engano, são 6 perguntas aqui,
São perguntas que nós precisamos pensar bastante sobre elas. Será que nós estamos permitindo isso, que o Senhor esteja governando a nossa vida em todos os aspectos? Ele disse, pensem em como essa disposição de fazer a vontade dele pode abençoá-los. A quantidade de bênçãos que você pode receber por estar deixando, né, que o Senhor governe a sua vida. Ele disse mais, ele disse no mesmo discurso, quando o seu maior desejo é permitir que Deus prevaleça, quando o seu maior desejo é ser parte de Israel, muitas decisões se tornam mais fáceis. Olha só. Muitos problemas não serão mais um problema. Vocês saberão a melhor forma de se vestir, saberão o que assistir e o que ler, em que despender seu tempo e com quem se associar. Saberão o que querem realizar. Saberão que tipo de pessoas realmente desejam se tornar. Então, quando você deixar o Senhor prevalecer, tudo isso aqui vai acontecer na sua vida. E muito mais. E muitas outras bênçãos virão. Citando um exemplo aqui dessa semana, de um dos reis aqui dessa semana, que é o rei Ezequias, um rei extraordinário, um rei que venceu ciclos, né, ciclos de iniquidade. Ele foi ali, ele mudou tudo. E ele era, apesar de ser um rei, né, de estar naquele regime monárquico ali, ele foi um rei que era reto aos olhos do Senhor. Diz lá em 2 Reis 18, a partir do versículo 1 ali, que ele, no versículo 4, ele diz, ele tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhes chamavam Neustã. Olha só, o povo chegou num ponto, tanto seus reis como o povo, daquela serpente de bronze que Moisés usava, que usou lá para levantar, para que quem olhasse fosse curado do veneno da serpente, usaram isso como um deus. E eles adoravam aquela serpente. Então Ezequias foi lá e destruiu aquela serpente. No Senhor Deus de Israel confiou, né, Ezequias, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha só. Porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então, que rei extraordinário. Esse rei, pelo fato dele ser um rei justo, claro que abençoa a vida do povo, mas abençoa a própria vida dele. O fato dele deixar o Senhor governar a vida dele. Tanto é que a gente consegue ver que o que ele recebeu de bênção. Olha só, no capítulo 20 de 2 Reis, diz que naqueles dias o Ezequias ele adoeceu, né, de morte, estava bem mal. E o profeta, o filho Isaías, né, foi até ele e disse assim, olha, o Senhor disse o seguinte, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer, você não vai viver mais. E aí o Ezequias ficou muito triste. E ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, ah, Senhor, suplico-te que te lembres de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, lá do palácio, né? Isaías estava indo embora ainda. Veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei,
Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. Eu me emociono ao ler essa experiência de Ezequias, porque é muito parecido com o que todos nós temos na nossa própria vida, né? Às vezes nós temos desafios, temos problemas, derramamos lágrimas, e aqui o Senhor fala claramente, né, que ele ouviu a oração do Ezequias pelo fato de Ezequias ter sido reto, ter sido limpo, pelo fato de Ezequias ter deixado o Senhor prevalecer na vida dele, ter deixado o Senhor governar a vida dele, guardando os mandamentos de Deus, colocando o Senhor em primeiro lugar na vida dele em todos os momentos. E o Senhor atendeu a voz por causa disso. O Senhor acrescentou 15 anos na vida dele. Que bênção! Na minha própria vida, quando eu deixei o Senhor prevalecer na minha vida, e eu tenho procurado fazer isso, que Ele prevaleça na minha vida, que Ele governe a minha vida, apesar, a despeito dos meus erros ainda, das minhas falhas, das minhas imperfeições que eu tenho procurado deixar o Senhor prevalecer e governar a minha vida, e eu tenho sido grandemente abençoado por isso. Eu vejo em cada coisa, eu vejo em cada momento, eu vejo em cada situação da minha vida o Senhor me abençoando. Tenho muito a melhorar, eu sei, mas pelo pouco que eu faço, eu tenho recebido grandes e maravilhosas bênçãos na minha vida. E eu testifico que isso vai acontecer com você. Deixe o Senhor governar a sua vida. Eu conheço pessoas que quem governava a vida deles eram outras pessoas. Quem governava a vida dele era a televisão, era a mídia, era a pornografia, era o pecado, era Satanás. Quando essas pessoas que eu conheço deixaram com que o Senhor governasse a vida deles, deixaram o Senhor prevalecer na vida deles, tudo mudou na vida. Era claro, e é tão palpável. Eu vi pessoas progredirem tanto, não só materialmente, não estou dizendo só na questão financeira, que também faz parte, mas em muitas outras coisas. Na família, as bênçãos que ele recebia, você via luz, você consegue ver luz naquela pessoa, você consegue ver a pessoa feliz, e a felicidade está em deixar o Senhor governar a sua vida. Não está no presidente da República, não está no prefeito, no governador. Está em você deixar o Senhor te governar. É no Senhor, é Cristo que deve ser o seu governante. É o Salvador que deve ditar, né, que deve colocar para você tudo que você deve fazer, porque você vai ser feliz. Porque ele vai transformar você numa nova pessoa, vai transformar a sua vida, e grandes e maravilhosas bênçãos virão. Eu até anotei aqui, né? Se você deixar o Senhor te governar, ele lutará as tuas lutas, e enxugará as suas lágrimas, e te fará prosperar em todos os sentidos. Você será altamente favorecido pelo Senhor, como Nefe foi. Ele disse que ele era nascido de bons pais, e grandes bênçãos ele tinha na vida dele, e ele disse: eu sou altamente favorecido pelo Senhor. Apesar de quando ele disse o salmo dele, disse: que homem miserável eu sou, as tentações me rodeiam, eu me sinto às vezes atraído por elas. Mas ele era digno, ele era fiel, ele deixava o Senhor prevalecer na vida dele, ele deixava o Senhor fazer tudo. Ele seguia tudo que o Senhor queria na vida dele, e ele foi altamente abençoado em todos os aspectos. É isso que eu digo para você. A coisa mais importante que você pode fazer na sua vida é deixar o Senhor prevalecer sobre você. É deixar o Senhor governar a sua vida. Seja obediente a todos os mandamentos com exatidão.
Faça sempre o melhor. E se existe alguma coisa na sua vida, se existe algo que esteja atrapalhando o Senhor governar a sua vida, o Senhor prevalecer na sua vida, conserte isso o mais rápido possível. Se precisar conversar com o bispo, converse com o presidente da estaca, arruma a sua vida. Se existe algo que esteja atrapalhando, que talvez você não esteja tão próximo do Senhor, então você deve reservar um tempo para Ele todos os dias, para que você então fique mais perto dEle, para que Ele enxugue as suas lágrimas, para que Ele lute as suas lutas, para que Ele te abençoe e te faça prosperar em todos os aspectos da sua vida. É assim que o Senhor deseja que nós vivamos. Deixe Ele governar a sua vida. Deixe Ele fazer. Faça você a vontade dEle em todas as coisas. E as tuas lágrimas serão enxutas. E o Senhor irá te abençoar e lutará todas as tuas lutas. Te vejo no próximo vídeo.